Você sabe o que é um cristão 007? É aquele agente secreto, aquela pessoa que tem duplas identidades. Por incrível que pareça, ainda tem gente que é assim, que na igreja é uma bênção, dá glória a Deus, aleluia, etc. Só que em ambientes como faculdade, trabalho, não expressam a sua fé em nenhuma circunstância. Vem comigo e bora trocar uma ideia sobre esse assunto. Fala, meus equilibrados, tudo bem com vocês? Espero que sim, Pastor Léo na área, e no vídeo de hoje nós vamos falar sobre a expressão da nossa fé, o orgulho da nossa fé, a vergonha da nossa fé, e vamos usar a figura do cristão 007. É aquele cara que ninguém sabe que ele é crente. Eu me lembro que uma vez, muitos anos atrás, eu estava no segundo ou terceiro semestre da faculdade, eu acho que era no terceiro semestre, porque me espantou muito, e aí o professor de filosofia, em determinado momento, falou assim, vamos falar as nossas religiões aqui, quem é espírita, quem é católico, quem é ateu, e quem é evangélico? Naturalmente eu levantei a mão, todo mundo já sabia disso, levava a Bíblia pra faculdade, enfim. E aí um rapaz lá que estudou comigo assim um ano inteiro, já estava no terceiro semestre, e aí ele levantou a mão, não, eu sou evangélico e tal. Eu falei, caraca, eu imaginava tudo, menos que esse camarada aí era evangélico. Isso porque o comportamento dele é completamente diferente daquilo que a Bíblia professa. A gente tem dois tipos de expressão de fé protestante, isso é verdade. Talvez você nunca tenha parado para pensar, mas eu vou te explicar aqui, depois que eu terminar de falar, você vai fazer assim, é mesmo. Primeira é a expressão doutrinária, é aquela irmã que não corta o cabelo, que só usa saia até o pé, de longe você olha e fala, é um crente, é uma crente, é o cara que entra de terno na praia, né, porque ele não vai usar nunca uma sunga, que é imoral. De todo jeito, esse tipo de expressão religiosa doutrinária, ela é muito expressiva visualmente, mas o que a Bíblia vai nos ensinar é que o nosso comportamento precisa ser de sal e de luz. Então o que vai definir o nosso comportamento não é simplesmente o nosso a nossa vestimenta, o nosso vestuário, mas é a nossa conduta, o nosso comportamento. E aí a estranheza daquele rapaz falar que era evangélico, porque ele falava palavrão, ele tinha comportamentos muito contrários ao que a palavra de Deus fala, se envolvia numas discussões desnecessárias, enfim. Mas pelo menos na hora de falar que era cristão, ele levantou a mão. Então ali foi revelada a identidade secreta de um crente. E aí fica muito complicado, porque tem gente que na igreja dá glória a Deus, aleluia, cultua, louva, levanta a mão, ora, participa da igreja, das atividades. Mas quando acaba o culto, depois da bênção apostólica, parece que vira uma chave na cabeça da pessoa e ela esquece que tem Deus, esquece que tem Bíblia, esquece que tem um compromisso, esquece que tem uma vida a ser vivida segundo a vontade de Deus. E não satisfeito com isso tudo, eles têm vergonha até da sua fé, eles não expressam sua fé, não se posicionam, não colocam o amor de Deus acima, inclusive, da sua vaidade. Hoje nem tanto, sejamos sinceros, hoje em dia as pessoas não sofrem mais perseguição porque são evangélicas, pelo contrário. Uma vez em um ambiente de trabalho, eu estava conversando com uma pessoa e a pessoa me contou que era da macumba. Ela falou, não, eu participo e tal, não sei o quê, mas não fala pra ninguém que eu sou de lá, porque no andar de cima tem muito crente e se eles descobrirem eu vou sofrer perseguição. Então quer dizer, olha como é que o jogo virou. Hoje em dia é o crente que persegue. Na época dos nossos pais, se os seus pais foram cristãos na infância e na adolescência, fatalmente eles eram motivos de chacota, eles sofriam bullying, eles sofriam piadinhas porque realmente tinha. Hoje em dia não. Hoje em dia quase que a maioria é crente. Numa sala de aula eu já fui de uma escola que eu era o único evangélico da turma. Hoje em dia metade da turma é crente. Então tá fácil ser crente nesse sentido. Mas ainda assim tem aqueles que se envergonham. E olha o que o apóstolo Paulo fala para a igreja em Roma, no capítulo 1, verso 16. É lindo isso. Não me envergonho do evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Primeiro do judeu, depois do grego. Não me envergonho do evangelho. E não se envergonhar do evangelho é muito mais do que apenas falar que é crente numa pergunta, mas é se comportar como um crente. Crente participa de fofoca? Não. Fala mal dos outros? Não. Dá mau testemunho? Não. Lê a palavra de Deus? Sim. Aonde? Aonde dá. Então, tem coisas que o cristão... a nossa identidade é essa. Não é o vestuário. Enquanto tem aquela pessoa que às vezes tem uma tatuagem, tem uma barba maior, fala assim, pô, aquele cara ali não deve ser crente. Mas ele tá lá lendo a Bíblia dele, tá fazendo as suas orações, nunca se envolveu numa roda de fofoca, nunca entrou nessas rodinhas de mimimi, de tititi, panelinha. Aí você percebe o que a Bíblia quer dizer quando nos chama de sal. O que é o sal? O sal é o que dá tempero à comida. Sal demais estraga qualquer comida, mas a ausência de sal também deixa a comida insossa, sem gosto. Então o sal ele tem que ser na medida certa. Além
disso, o sal ele tem a característica de preservação de alimentos. Quais são as lições que a gente tira quando a Bíblia fala que nós somos sal? Que nós temos que temperar. Sal não é para salgar, sal é para temperar, porque quando salga fica ruim, então sal tem que temperar. E também sal tem que preservar os nossos costumes, os nossos valores, a nossa confissão de fé, a nossa esperança da glória, a nossa convicção que Jesus Cristo é o Senhor e que Ele vem buscar a sua igreja. Essa é a condição do sal. Da mesma forma, nós somos luz. E Jesus vai falar, se botar uma lâmpada embaixo da mesa, vai iluminar o quê? A lâmpada tem que ficar no teto, porque é mais estratégico e a sua amplitude de luz vai alcançar melhor todo o ambiente. Então é isso que nós temos que pensar. É muito comum você ver os cristãos 007 nas redes sociais, no seu Instagram, no seu Facebook, enfim, só tem meme, só tem piadinha, só tem direta política, mas não tem nada falando de Cristo, não tem nada falando do amor de Deus, não tem nada falando da sua vocação ministerial, do seu chamado. Aí alguém pode falar assim, não, pastor, eu faço assim é porque eu não quero escandalizar, é porque eu sou uma pessoa equilibrada. Não, você não é equilibrado. A fé equilibrada, ela é clara, ela é tudo menos isso que você está falando. Então não venha discutir equilíbrio ministerial na fé comigo, porque equilíbrio na fé requer bom senso, requer moderação e requer estratégia. Existem momentos que o evangelho deve ser falado. Eu não estou falando que você tem que pregar na hora da aula, mas se alguém te fizer uma pergunta durante a aula, a sua resposta tem que ser temperada com o evangelho. Então há estratégia, há esse equilíbrio. Essa galera que fica fazendo piadinha em grupozinho de WhatsApp, que tem palavrão, pornografia, mentira, etc. Tá lá o crente lá participando. Por quê? Porque ele tem vergonha da fé dele. Porque quem tem orgulho não comete esse tipo de conduta, de transgressão. E se você gosta de vídeos como esse, deixa o seu like, não esquece de deixar o like e comentar aqui embaixo quais são as outras características de cristão 007, porque agora eu vou listar 4 atitudes que diferenciam um cristão 007 de um cristão verdadeiro, obviamente. Primeira, nas redes sociais não tem nada sobre sua fé. O cristão verdadeiro, na verdade, usa suas redes para testemunhar o amor de Jesus. Isso é óbvio. Cristão 007 só tem Bíblia no aplicativo do celular. Cristão fiel tem a sua Bíblia e tenta ao máximo carregá-la para onde der. Claro, não precisa andar com ela debaixo do braço, mas se você tem uma mochila, cabe uma Bíblia. Ah, mas a Bíblia é pesada. Você não precisa pegar a Bíblia Dake de estudo. Você pode levar aquelas Bíblias que não tem rodapé de estudo, só a palavra, dependendo só o Novo Testamento também, para você ficar refletindo ali. Desculpa, isso é mentira, não vem com essa não, dá para carregar. Ele nunca tem tempo para expressar sua fé, nunca tem tempo para ajudar alguém. Não adianta você falar que é cristão se a sua vida não tempera a vida de ninguém. Enquanto cristão fiel, ele tá sempre procurando ajudar alguém. Cristão 007, ele é mentiroso. Já começa mentindo a respeito da expressão da sua fé. Ele não fala a verdade na sua conduta. Então seria muito complicado uma pessoa com todos os dentes podres na boca falar que é dentista, por exemplo. Não daria resultado nenhum. Quem que seria consultado? Quem iria num consultório, numa consulta com um dentista com todos os dentes podres? Então, coisas que não fazem o menor sentido. Essa conduta mentirosa do cristão 007. Enquanto um cristão fiel, ele pode até falar que ele é crente, que ele é evangélico, que ele é protestante, seja como você preferir chamar. Mas ele nem precisa falar isso, porque a sua conduta ela é tão evidente que as pessoas naturalmente professam por ele aquela fé. Já aconteceu de pessoas chegarem pra mim e falar assim, pô, Léo, você que é mais próximo de Deus, ora aí, não sei o que, reza aí, porque tem quem não sabe que a gente usa o termo ora, às vezes fala reza, né? Reza aí pra mim e tal, pede não sei o que e tal, porque Deus vai te ouvir. E aí nessa hora, eu já levo a palavra, eu já falo, não, que isso, não tô mais próximo de Deus não, eu só tenho a Bíblia Sagrada como meu manual de fé, isso. Bíblia neles. Isso acontecia na faculdade, hoje acontece no meu trabalho, e graças a Deus por isso. E é isso que eu quero que aconteça na sua vida, que as pessoas enxerguem Cristo no seu comportamento e que você seja um agente de transformação de vidas através do Evangelho e não um agente secreto que não serve para bulhufas. Esse foi o vídeo de hoje. Se você gostou, deixa o seu like, comenta aqui o que você achou, nos ajude com comentários inteligentes, dúvidas bíblicas, eu tenho o maior prazer de responder. E se você quiser também achar que é pertinente, compartilha esse vídeo com alguém que você acha que vai ser edificante. Também não precisa nem compartilhar para aquele teu amigo 007, que ele vai continuar sendo 007 e vai se sentir até ofendido por isso. Fica só entre nós aqui. Um beijo no seu coração, forte abraço, tchau, tchau.